Mais um BRTcast no ar. Meu nome é Laila Brito e hoje nós vamos falar sobre felicidade. Mas o que é a tal da felicidade? Eu acho que pra mim, eu comecei a entender felicidade quando eu entendi pela primeira vez que felicidade não é um sentimento. E divertidamente deixei isso muito claro, né? Já que você tem a alegria como sentimento. E alegria e felicidade pra mim não significam a mesma coisa. Porque felicidade pra mim é um estado, sabe? Uma sensação de bem-estar. Você pode estar triste naquele momento com alguma coisa, mas de forma geral a sua vida tá uma vida feliz, assim, você tá num momento feliz. Então eu posso estar com cólica, naquele momento eu tô triste, mas de forma geral minha vida tá num caminho que eu acho interessante e por isso eu tô feliz. E como felicidade é esse estado, você consegue entender também que você não tem como estar alegre o tempo todo. Até porque a gente vive, principalmente quem é mulher, vive num sistema de cobrança e de exigência, né, de social, que é muito pesada, assim. E cada vez que você entra em recortes de grupos, dentro dos grupos que já são, não necessariamente minorias, porque mulheres não são minorias, mas dentro dos grupos que são menos favorecidos, digamos assim, cada vez que você faz um recorte nesse nível de privilégio, cada vez que você tira um privilégio daquele grupo, né, você entra em grupos menos privilegiados, você tem mais sobrecarga. Então, realmente, para algumas pessoas é muito difícil se sentir feliz e se sentir pertencente na vida, encontrar prazeres e felicidades na vida, porque você vive sobrecarregado, você vive carregando toda uma máquina, né, e todo um grupo de pessoas que dependem de você, e todo um peso de sustentar a família enfim, passar adiante várias coisas que realmente sobrecarregam e aí fica muito difícil se sentir feliz diversas vezes, né? E aí é onde a gente precisa entender que muitas vezes a nossa tristeza vem sistematicamente mesmo, vem da estrutura, vem do fato da gente viver numa sociedade capitalista, que a gente precisa estar sempre trabalhando e sempre correndo atrás de alguma coisa e nada nunca é suficiente e a gente não pode descansar. Na verdade, o prazer, né, o descanso, ele é negado, ele é um momento em que você se sente ocioso e se sente insuficiente. Então, entender isso também faz parte de começar a encontrar o que é a felicidade. Pelo menos para mim fez parte de entender isso, entender essa máquina, para conseguir entender mais ou menos o que é felicidade para mim. Todo episódio eu acabo falando sobre o capitalismo, mas no fim não tem como. Depois que você entende que você é dominado por esse modo, né, por esse sistema, não tem como mais desver assim. Você entende que muita coisa do que você passa e muita coisa de que faz você se sentir suficiente, na verdade, é só a máquina operando e muitas vezes você só é levada por essa máquina, não tem muito o que fazer. Às vezes até tem o que fazer em alguns casos, mas em muitos dele mesmo é só puro sofrimento, caos e destruição e achar que o mundo tá perdido. Mas, de forma geral, quando você tenta sair um pouco disso e tenta começar a encontrar esses lugares de significância fora do que o capitalismo te vende como sendo felicidade, que é consumir, é comprar, sabe? Eu compro um iPhone hoje e ano que vem eu preciso comprar o mais novo, porque é isso que vai me deixar feliz. É ter tal coisa que vai me deixar feliz. É massa, obviamente, ter coisas que te deixam muito feliz. Você ter sua casa equipada, você ter televisão, que eu falei televisão especificamente porque na minha casa eu não tenho televisão, mas tipo assim, você tem uma estrutura que te dê mais conforto. Isso, na verdade, não é nem para ser luxo, né? Isso é para ser básico. E o capitalismo, ele vende isso como se fosse sempre emergencial. Eu sempre preciso ter a melhor televisão. Eu sempre preciso ter o melhor celular. Eu sempre preciso ter o melhor isso ou aquilo. E é consumindo, sabe? É sempre consumindo. Eu preciso de mais roupas. Eu preciso de 30 pares de sapato. Eu sempre preciso estar consumindo e comprando para ser feliz dentro disso tudo. E aí, na verdade, o que você tá fazendo é substituindo uma tristeza pela outra, assim, né? Você tá substituindo, na verdade, o lidar com o que seria tristeza, porque você não pode se sentir triste, porque quem tá triste não funciona, não opera, não é mão de obra boa o suficiente. Quando você começa a consumir, você tá substituindo o que seria a sua tristeza, porque você não tem tempo de lidar com sua tristeza, porque cair na tristeza vai fazer você pensar e refletir que, na verdade, as coisas não deviam estar funcionando daquele jeito, e aí você vai questionar o sistema, e quando você questiona o sistema, caos pro sistema, o sistema não quer que você questione, o sistema não quer que você seja um ser pensante e crítico. Entender que, para você encontrar sua felicidade dentro disso tudo, você precisa entender como funciona o capitalismo, para você tirar o peso dele, o peso que ele te traz. Foi uma coisa que mudou muito a minha vida, assim. Ele rouba espaços de mim, ele rouba tempo que eu poderia estar dedicando a coisas que me deixariam felizes, sabe? Às vezes a gente tá sempre correndo muito atrás de buscar coisas que a gente não deveria se esforçar tanto pra ter, porque era natural que a gente já tivesse isso, pra que a gente tivesse tempo pra outras coisas, e a gente não consegue ter tempo pra essas coisas. Eu tirei o peso de algumas cobranças minhas
entendi que não é insuficiência minha, né? Que não é eu que não tô conseguindo dar conta daquilo. É porque não tem como dar conta daquilo mesmo. Foi feito pra te sufocar. Várias coisas dentro de como opera a sociedade é pra você se sentir suficiente. Porque se sentindo suficiente, você vai continuar consumindo, e vai continuar produzindo, e vai continuar sempre correndo atrás de algo que é inalcançável. Porque não tem como ser alcançado, porque não foi feito pra você alcançar. Se você alcançasse, todo mundo alcançasse, a uma hora a máquina ia parar e a máquina não pode parar de girar. E enquanto você lida com tudo isso, você tem que lidar ainda com as redes sociais dizendo que todas as outras pessoas são mais felizes que você. Todas as pessoas já conquistaram as coisas que você gostaria de ter conquistado, sabe? Todas as pessoas já têm a profissão dos sonhos, já têm o relacionamento dos sonhos, já têm a casa dos sonhos, já tem carro. Tudo que existe ao seu redor é sempre um glamour, sabe? É sempre tudo muito perfeito, todo mundo é muito feliz. É isso que é vendido o tempo todo, porque você também não pode vender tristeza, tá? Você não pode deixar claro que você é triste, que você tá insatisfeito, porque isso é demonstrar fraqueza e a gente também não aprendeu a ser vulnerável, a demonstrar que tem vulnerabilidades e que tem fraquezas aqui. Eu vou falar outro episódio sobre vulnerabilidade, porque eu acho que ele é um tema muito grande. Mas se você for conversar com as outras pessoas, você vai ver que todo mundo tá lutando nas mesmas batalhas, assim, sabe? Ou batalhas parecidas. No fim, não tem ninguém realmente vivendo uma vida, assim, sabe? De perfeição. E aí é onde você entende que a felicidade não é algo que é linear, sabe? Não é uma coisa que cheguei na felicidade como parece ser, né? Quando você é mais novo, dizendo que se você fizer as coisas certinhas, você vai chegar, tipo, vou crescendo, cheguei no lugar, encontrei a felicidade e a felicidade se mantém. E aí eu sou feliz pra sempre. Mas não é isso que acontece. E acho que a idade também vai te deixando isso muito, muito claro, né? Você vai lidando com frustrações, lidando com acontecimentos na sua vida. E você vai entendendo que a felicidade não é linear. Você começa a encontrar ferramentas para encarar melhor a vida. E aí, de forma geral, você consegue sentir prazer em estar vivo. Prazer nas coisas que você faz. Prazer nas coisas que te cercam, nas pessoas que te cercam. E aí eu acho que no fim felicidade é estar contente. E se você for para pensar na ideia de estar contente, ideia de contentamento, né? Não é que você vai ser satisfeito com tudo que você tem, não é que tudo que você tem já é perfeito. Não é que você vai estagnar e não vai correr atrás de mais nada. Mas é que enquanto você corre atrás das coisas que você quer, você entende tudo que você já conquistou. Porque as coisas não foram feitas para você entender que o que você conquistou já é legal. É como eu disse, é sempre tô correndo atrás de uma coisa a mais, sabe? Porque onde eu tô nunca é bom o suficiente. Se eu quis ter tal dinheiro, tanto de dinheiro no banco, quando eu cheguei lá eu preciso de ter mais tanto. Se eu quis ter tal casa, quando eu cheguei lá eu preciso ter outra casa. Você tá sempre tendo que correr atrás de alguma coisa. Então eu acho que entender felicidade é também entender esse estado de contentamento, de que eu posso correr atrás de novas coisas, mas onde eu tô também já tá num lugar legal, sabe? Poxa, eu já conquistei tanta coisa, poxa, eu já fiz tanta coisa. E aí, para além do material, eu acho que todo o trabalho que você tem também de se entender e se posicionar no mundo, isso é uma coisa para te deixar feliz, sabe? Toda evolução que você tem como pessoa, isso é um motivo muito grande para te deixar feliz. Porque se você, inclusive, acredita em reencarnação, não é seu material que vai te impedir de voltar, tá? Então, o que você puder lidar nessa vida, eu mesmo, qualquer coisa que pareça assim é difícil, mas eu vou lidar, porque qualquer coisa que me impeça de voltar, qualquer coisa que garanta que essa é minha última vida da Terra. Mentira, a gente viver nem é ruim assim, mas é presumindo que o que tenha depois seja muito melhor. E eu, né, esse aí é um muito melhor que eu quero ir atrás, com toda certeza. Mas enquanto em terra, enquanto em vida, eu percebi também que é muito mais fácil ir atrás das coisas que eu quero quando eu tiro o peso de estar insatisfeito totalmente com minha vida. E até as coisas que eu me sinto insatisfeita, eu comecei a transformar em combustível para melhorar. Então, em vez de ficar só insatisfeita com tudo que eu tenho e onde eu tô, eu comecei a fazer planos do que eu quero alcançar em X tempo, do que eu posso mudar aqui, do que eu, sabe, quero melhorias. E aí, quando eu tiro o peso de fazer tudo porque o agora é ruim, isso para mim mudou muita coisa. Porque eu entendi que o agora não é ruim, sabe? Eu tenho muitos motivos pra já ser feliz no agora. Eu não preciso esperar chegar tal coisa. Porque tem coisas que eu tenho agora que lá atrás eu não tinha e eu queria. E aí eu tô tão preocupada sempre com o futuro que eu não tava aproveitando o que eu tenho agora. Então eu acho que também entender felicidade, entender o que é esse estado, é entender que é muito mais fácil você conquistar qualquer coisa quando isso não vem da completa insatisfação com o presente, sabe? E aí vale pra qualquer coisa que você imaginar, assim. Eu quero estar num relacionamento. Tá, mas você não precisa odiar estar sozinha, sabe? Estar sozinha também é muito bom. Eu quero mudar de casa, mas você não precisa odiar a casa que você tá agora. São essas pequenas coisas que você consegue entender
que você já conquistou alguma coisa. Novamente, estou falando de um recorte que você já tem certos privilégios, privilégios inclusive que deveriam ser coisas básicas na vida da população, mas não são, e você entende que por você ter essas coisas, você está em algum lugar a mais de conseguir pensar em outras coisas, porque tem pessoas que não conseguem nem pensar, não tem tempo nem para pensar em coisas que você pensa como insatisfação. Então, quando você tem essa noção de que, ok, nem tudo que eu tenho é perfeito, mas eu vou tirar um pouco a idealização de que a vida só é boa lá no futuro, eu acho que é muito saudável e é onde você começa a encontrar esse estado de paz. Felicidade e paz, pra mim, são coisas muito parecidas. Estar em paz te traz felicidade, né? Pelo menos comigo é muito assim. Quando eu tô em paz, eu me sinto feliz. Com qualquer motivo que seja, eu tô em paz naquilo ali, sabe? Eu chego em casa, eu olho pra minha casa, eu sento, eu tomo um banho, eu ligo um filme pra assistir e aquilo me dá uma paz, uma tranquilidade. E eu tenho 1 milhão de problemas e às vezes a ansiedade tá me lembrando que eu tenho várias coisas pra resolver. Mas naquele momento eu tô em paz porque eu tenho aquilo ali. Então, isso pra mim é estado de felicidade mesmo. Isso pra mim é um estado de que, ok, eu tenho os problemas pra resolver, mas eu tenho tranquilidade e paz pra lidar, inclusive, com esses problemas. E aí você também precisa ter cuidado com o que é genuíno, com o que você realmente quer ou com o que é vitrine. Porque tem muita coisa que você vai querer conquistar na sua vida que te disseram que deve ser conquistado. Então eu acho que é muito importante você montar o que você acredita como sendo sua felicidade, sabe? Monte um plano pra você mesmo. Porque às vezes te disseram que casar é o que te deixa feliz e aí você vai casar e nunca vai ser feliz casado. Vai te dizer que ter uma carreira em tal profissão é o que vai te deixar feliz e aí você vai só alcançando as coisas e nunca encontra essa felicidade. Porque na verdade a felicidade se torna uma busca. A felicidade não se torna algo que é real pra você. E aí, para você entender o que é felicidade para você, é só com autoconhecimento. Não tem outra forma de você entender o que te deixa feliz se você não souber quem você é. E novamente eu vou falar sobre terapia, já falei sobre terapia aqui antes, mas eu acho muito importante você se autoconhecer. Tem gente que consegue isso sozinho, mas tem gente que precisa de ajuda de terapia, então eu acho que é importante você buscar ferramentas e a terapia pode ser uma dessas ferramentas e é muito importante você se conhecer, porque é só se conhecendo que você vai conseguir enfrentar as coisas no mundo de uma forma mais tranquila, porque você tem certeza de quem você é, porque você tem certeza de do que você quer ser. No agora, porque pode ser, inclusive, e a gente espera que a gente mude, né, que a gente não seja a mesma pessoa para sempre. Deus me livre de ser a mesma pessoa para sempre. Mas a gente entende que naquele momento eu sou o que eu preciso naquele momento, sabe? Então pode ser que eu tenha os meus planos agora, pode ser que daqui 5 anos meus planos sejam outros. Mas eu tô correndo atrás desses planos com certeza agora de quem eu sou, porque eu sei quem eu sou agora. No agora eu entendo quais são os objetivos da Laila no presente. E no fim é só o presente que a gente tem. Então é só a Laila do presente que me diz alguma coisa nesse momento. Então basicamente para mim felicidade é um processo, um estado, né, que vem de um processo de autoconhecimento em que você entende quem você é, o que você espera da vida, os lugares que você quer alcançar. Tudo isso enquanto você não se compara com os outros e entende o sistema que você vive. Fácil, né? Bem simples, coisa simples, qualquer assim, 30 minutos refletindo a gente chega lá. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, foram essas coisas que me fizeram entrar nesse estado de, ok, a minha felicidade pode ser agora, eu posso ser feliz no agora, eu não preciso alcançar tudo que eu quero, e olha que eu quero muita coisa ainda, mas tipo, eu não preciso esperar sempre o futuro pra ser feliz, eu posso ser feliz no agora, porque eu entendo todas essas coisas, e isso são coisas que me fazem ter certeza de várias outras coisas, e isso me deixa feliz. Felicidade sempre vai ser um assunto muito complexo, né, de ser dito, porque é muito pessoal, foi o que eu falei, vem muito de você entender o que é felicidade pra você, e é muito importante você entender a felicidade, o que é felicidade pra você, porque senão você não vai viver uma vida plena, assim, você vai viver em vão, você vai viver uma coisa mecânica, numa vida ditada pelos outros, e pelo amor de Deus, ninguém quer viver uma vida ditada pelos outros, sabe? Ninguém quer ver de máscara, viver pelo que as pessoas querem que você vive, nunca vai fazer você ser feliz. Nunca. Nunca, porque você não tá vivendo por você tá vivendo pelos outros. E só é possível ser feliz quando você vive por você. Então vamos ser felizes por nós mesmos e vamos ser felizes no agora. Muito importante a gente se conectar com quem a gente é,
sabe? Vamos desburocratizar um pouquinho aí do que te disseram que é felicidade, do que você tem que alcançar. Aproveita para olhar um pouco o que tem na sua vida que te deixa feliz, as coisas que você quer mudar, mas as coisas que você já tem agora. Vamos entrar um pouquinho no estado de contentamento, porque eu acho que entrar nesse estado de contentamento vai fazer muito bem pra gente buscar as coisas que a gente quer lá na frente. E é isso, se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Ativa os sininhos também para você sempre ficar por dentro do que acontece, sempre ser notificado do que acontece. Se você ainda não me segue nas redes, é @LailaBRT no Instagram e @LailaBRT_ no TikTok. Lá eu sempre posto cortes do episódio e posto alguns outros conteúdos também. Então segue lá. Um beijo e até o próximo episódio.